Olá, olá pessoal, aqui é o Gedrian, eu sou do Espiritualidade Artesanal e eu tenho o prazer e a honra de estar com essas três mulheres incríveis para esse bate-papo de hoje. Oi, aqui é a Alessandra Lages, eu sou casada com o Winston há mais de 20 anos, temos 4 filhos, residimos hoje nos Estados Unidos, eu sou psicóloga, amo minha profissão e acredito num relacionamento com Cristo de forma simples, informal, autêntica e real. Oi, eu sou Isabel, eu tenho 30 anos, sou professora de crianças, de língua portuguesa e de literatura. Sou casada com o Cláudio, nós moramos em Manaus e eu sou nascida em lar cristão, desde bebezinha, né? Mas hoje eu me considero seguidora de Jesus, em busca de levar esse reino de amor e de justiça. Eu me chamo Sara Rodrigues, sou casada com o Magno, moro em Manaus há aproximadamente 12 anos, mas sou carioca por origem, também como a Bel. E nos últimos 10 ou 11 anos eu estive muito engajada em mobilização social, empreendedorismo social, em missiologia com a Justiça e Misericórdia Amazon e numa transformação constante. Eu me sinto exatamente assim, uma mulher em transformação constante, mas nos pés da cruz, tentando acertar o caminho de volta para ele. Assim. Então, é muito bom estar aqui. Então vamos lá, minhas amigas. Mais uma vez, muito obrigado por terem topado esse assunto tão intrigante. Eu não gosto nem do termo polêmico, porque não era para ser. Eu acredito que nesse podcast vamos esclarecer muito que esse assunto talvez chegou a umas proporções que não deveria ter tido se todo mundo tivesse observado a Bíblia com um pouquinho mais de carinho e com um pouquinho menos de fanatismo e ismos que geram essas distorções, tá bom? Então, antes de começar, eu queria que vocês, cada uma, né, lógico, a sua maneira e sua visão, falasse o que pensa ou logo vem à memória de vocês quando fala sobre machismo e cristianismo. Bom, quando eu penso em machismo e cristianismo, para mim eles são paradoxais, porque eu não vejo que na Bíblia ou em Cristo haja tal conceito, né, de machismo. Pelo contrário, eu acredito que Deus nos criou e nos tratou sempre como iguais e que não há uma necessidade de superioridade, né, seja do gênero masculino ou feminino, e sim de uma igualdade na qual o Senhor nos criou, né, iguais, nos amou iguais, nos salvou iguais. Então, não vejo machismo dentro do cristianismo. Então, eu concordo bastante com a Lê. Assim, antes de tudo, eu acho que seria legal a gente deixar claro, né, o que a gente acredita que seja machismo. Para mim, é um fenômeno mesmo, social, cultural, que é expresso por opiniões e atitudes, né, por discursos e ações que se opõem à igualdade entre homem e mulher. E quando a gente tenta relacionar isso ao cristianismo, eu acredito que realmente houve alguns equívocos de interpretação ao longo da história, equívocos hermenêuticos mesmo, né? E que isso está muito forte até hoje, né? Foi passado de gerações a gerações e continua muito forte. Existe um grupo, assim, que são denominados os fundamentalistas, que realmente defendem essa rigidez doutrinal. E eu acho que isso foi o que ficou muito forte ao longo do tempo. Eles defendem que os textos bíblicos exigem essa subordinação, essa submissão rigorosa. E aí, assim, versículos foram interpretados fora do contexto histórico, né? E tomados, talvez, como mandamento. Eu acho que esse foi o ponto que as coisas desandaram, talvez.
Um aspecto importante de considerar nessa tentativa de interpretação, ou talvez de definição da presença do machismo no contexto bíblico ou na narrativa bíblica, é o aspecto cultural desse livro, né? E isso não pode ser sacado ou ignorado nessa narrativa, né? O ser humano, ele vive a partir do contexto em que ele está inserido e as suas tradições. Então, quando a gente olha lá no início, aonde a mulher, ela se apresenta como, tipo, aí tem aquele momento triunfal, né, de uau, finalmente ela chegou, e ela é posta assim como aquilo que faltava. E essa mesma mulher, que era aquilo que faltava, que era finalmente osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela na narrativa bíblica, rompe o maior acordo da humanidade, vamos chamar assim, né? E a partir dali você percebe uma narrativa de, olha, agora, mulher, você vai isso, e você, homem, vai aquilo. E aí tem uma frasezinha ali que Deus fala assim, e você agora fica subordinada a esse cara. E aí a gente começa uma cultura patriarcal, onde o homem ele é posto nessa posição de liderança, ao passo que, em momento algum, e a gente vai falar um pouco disso depois, tenho certeza, a gente percebe um movimento de Deus para com a mulher de desigualdade. Muito pelo contrário, a gente vai começar a perceber o Criador dando protagonismo para essa mulher. Agora, não existe uma forma de negar a predominância cultural nessa narrativa, principalmente do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus chega e começa numa levada totalmente diferente. Ele começa a dar lapada em todo mundo, falando, eu sei que vocês pensavam isso, mas, não é. Então, eu só adicionaria, e talvez em concordância com o que a Alessandra e a Isabel já falaram, dessa marca cultural que é real. E até hoje ela é assim. Os contextos diferentes no mundo, as culturas diferentes, elas vão estabelecer essas desvantagens ou essas desigualdades de formas diferentes, mas elas vão estar ali, presentes, né? Então, indo por esse lado de cultural, movimentos que já vêm, a gente herda desse movimento patriarcal de onde a Bíblia surgiu, vamos pegar pelo Éden. Vamos lá, meninas, mulheres, eu não sei se não quero ofendê-las e não quero, né? Eu acho que eu sou até um pouquinho mais novo do que a maioria aqui, mas não vou comentar isso também. Se voltarmos e olhar um pouquinho para a origem, voltarmos para o Éden, nessa criação do homem e da mulher, nessa liderança que Deus deu ao homem, e que eu concordo muito com vocês, eu não sei se vocês vão por essa linha, que o homem, no decorrer da história, ele abusou e usou de maneira errada o que era liderança, e ele usou numa opressão, né? Mas eu não quero usar também opressão, acho que a opressão ela está culturalmente mal utilizada, mas o homem, ele não subjugou, talvez, né? Muito bom, subjugou. E ele não soube utilizar a sua liderança, e no decorrer da história é como se fosse aquela pequena curvazinha de 10 milímetros que depois de centenas de anos chegou num quilômetro de distância. Então, vamos voltar no Éden. O que aconteceu lá? Vocês acreditam que teve essa divergência do homem entender errado o que Deus falou para ele e ele achar que ele era de alguma forma melhor, superior, ou poderia subjugar a mulher? Para mim, não tem outra frase além de foi a mulher que tu me deste. Uhum. Essa é a grande afirmativa bíblica que inaugura uma temporada de desastres, assim, a partir do momento em que essa responsabilidade, como eu falei, da quebra do maior acordo judicial e religioso e relacional com o Criador, o CEO do universo, e essa mulher rompe esse contrato, mesmo que depois esse homem se junta a ela nessa mesma ação, e ele concorda com aquilo, ele é conivente com aquele desejo de saber do bem e do mal, de experimentar aquele fruto.
E aí, para mim, todo o restante se origina dessa frase e aí eu imagino a coitada da Eva, do tipo, a gente está passando por isso porque você comeu. A gente está vivendo isso porque você me levou a errar. A gente está passando... Então, não é tão simples quanto pode parecer encontrar o equilíbrio depois de um começo tão desastroso. Eu fico imaginando, isso foi a primeira DR, né, de casais, e Deus estava lá para... Pessoal, ó, não foi assim. Tentando apaziguar a situação. Quando eu olho para o Éden, assim, eu vejo que o plano inicial do Criador era um plano de igualdade. Porque quando ele diz lá em Gênesis 1, façamos a humanidade, né, a nossa imagem, eu até dei uma pesquisada que a palavra original da tradução, da primeira tradução, é essa, é humanidade, é raça humana, seres humanos. Então, chegou até a gente, façamos o homem, né? Então, já dá uma certa mudada. Mas que a ideia inicial seria essa, façamos a humanidade a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, de forma que reflitam a nossa natureza. Então, aí eu vejo que realmente a Imago Dei, ela foi estabelecida, digamos assim, sobre homem e mulher, e não apenas sobre um. E eu acho que esse, para mim, é o princípio que demonstra esse cuidado, sabe, que o Criador teve em deixar claro, olha, eu fiz vocês dois com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado. E aí, lá em Gênesis 2, também tem uma parte que explica um pouquinho dessa, digamos, desse propósito, né, da criação de Eva. Alguém que iria ajudá-lo, que iria fazer companhia, que iria correspondê-lo. Então, eu realmente percebo, para mim, na minha interpretação, e de alguns outros estudiosos, que havia, sim, uma relação mútua, de equivalência, de correspondência. Eu acredito que o Criador não sugeriu essa ideia de superioridade e nem de inferioridade, como chegou até nós em alguns momentos, né? E a questão da culpa, né, ela realmente ela é forte, né, Sara? A mulher foi culpabilizada pelo pecado, digamos assim, né? Tem até alguns estudiosos que usam isso como um argumento do fundamentalismo, de que a ordem do pecado, ela foi muito, muito forte, de que a mulher pecou primeiro e levou o homem a pecar também. Talvez daí muita gente entenda, né, que realmente foi a responsável, que ela deveria, sim, se submeter a partir daí. Tem um versículo lá em Gênesis 3, inclusive, que mostra essa consequência, né, a consequência do erro dela, de que Gênesis 3, 16, fala sobre o sofrimento que ela teria na gravidez, né, com sofrimento ela daria à luz, e que ela teria o desejo dela para o marido, ou seja, ela não poderia ter desejos, né? Ela deveria satisfazê-lo e que ele a dominaria. Então, assim, eu acredito que com a entrada do pecado no mundo, talvez a gente possa dizer que houve a desigualdade, né? Que a partir daí as coisas começaram a ser desiguais, ainda mais ao longo do tempo. Mas tem um versículo para mim que é o versículo chave, assim, do cuidado mesmo de Deus. Capítulo 3 de Gênesis, no versículo 14 e 15, ele já meio que prevê, né, a inimizade da serpente com a mulher e também a promessa de vitória da mulher sobre o pecado, sobre a serpente, né, que representava o mal. E aí no versículo Deus diz assim, o Senhor Deus declarou à serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E aí para mim esse é o ponto-chave. Este, ou seja, o descendente que virá da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a gente sabe que o descendente da mulher, então, foi Jesus. E, a partir daí, as coisas foram, digamos, regeneradas, né, a partir de Jesus. Então, acho que já ficou uma promessa, sabe? Mulher, você vai sofrer como consequência do pecado,
homem também, serpente também, porém, isso vai ser restaurado pelo descendente que virá, e virá de uma mulher. Gente, quantas colocações interessantes. Eu quero começar a minha fala clarificando que quando eu fiz ali a minha introdução, quando eu disse que não há, né, machismo dentro do cristianismo, eu já estava olhando para isso a partir desse olhar que a Isabel está apontando, né, de Cristo, que em Cristo, né, onde todas as coisas são feitas novas e onde ele trouxe esse resgate, né, até de sociedade, de cultura, de quebra de paradigmas, não haveria lugar para o machismo, mas de forma alguma querendo dizer que esse machismo não apareça, tá, culturalmente, até hoje, dentro de más interpretações, né, bíblicas, dentro dessa hermenêutica mal feita que a Isabel mencionou, dentro da nossa própria religiosidade. Então, só para pontuar isso. E aí, respondendo essa perguntinha agora do Guedre, sobre lá em Adão, eu penso que o que eu posso adicionar só é que eu acredito que culturalmente Eva foi dada a Eva a culpa, né, de o que aconteceu ali no Éden, e desde ali parece que há um se esquivar, né, assim, olha, foi culpa da mulher que tu me destes, mas Deus manda com que o homem, né, se a gente for voltar lá para o machismo bem inicial mesmo, em liderança, em domínio, se você era para dominar, então por que você seguiu, sabe? E se você seguiu, por que agora culpar? Então eu vejo assim várias incongruências nessa fala, na qual o Guedes também falou da DR, né? Mas é tipo, pô, se era para você ser o meu líder, então por que você não me liderou? Por que você não me orientou, né? Em, olha, mulher, não faz isso não, esse fruto aí parece desejável, mas ó, vamos caminhar junto. O Senhor falou que não era para fazer e a gente não faz. Mas não, né? Culturalmente chega a nós essa história de que Adão se submeteu a Eva, o que mais uma vez nos mostra então que eles foram criados para serem iguais, né? Porque só depois é que chega no versículo até que a Isabel leu, e ele diz, agora você vai ser submissa, né? Agora você vai ter que obedecer aos desejos do seu marido. Então eu vejo aí várias incongruências, né? E aí, se a gente olhar para o próprio Antigo Testamento, a gente vê que esse mesmo padrão de que foi culpa de fulana, não fica só em Eva, né? Foi culpa da Sara, né? Foi culpa não de você, Sara Castro ou Rodrigues, tá? Sara de Abraão, olha, foi culpa da Sara, foi culpa da esposa de Ló, coitada da esposa de Ló. Ló briga por ter aquelas terras de Sodoma e Gomorra, e no final, quando ele leva e expõe, né, a mulher e as filhas a estarem ali, quando ela olha para trás, a culpa ainda é dela, de ter gostado do lugar que o homem deveria ter liderado, né? Então a gente vê algumas omissões, assim, que poderiam ter sido evitadas, que no lugar que era o lugar correto desse homem exercer o seu senhorio, né, vamos colocar essa palavra assim, entre aspas, mas se era para ele ter exercido uma palavra de liderança, eu não vejo Adão fazendo isso, eu não vejo Abraão fazendo isso, eu não vejo Ló fazendo isso, e a culpa sobrecai sobre a mulher. É no mínimo interessante. Eu tenho algumas colocações aqui. Eu acredito que quando falamos sobre cristianismo, concordamos também que é seguir os ensinamentos de Jesus. Então, se você está ouvindo o podcast, não confunda com cristianismo como uma linha doutrinária criada por algum homem, onde ele insere o que ele acha correto ou não.
Isso não é o cristianismo que estamos comentando aqui, porque é muito comum ouvir cristianismo com uma doutrina que já tem uma linha totalmente distorcida pela vontade de um ser humano. Não é isso que estamos falando. Então, só para todo mundo se alinhar nesse bate-papo. E sobre a omissão, até hoje eu não entendo onde o Adão estava, sério, onde ele estava quando a Eva estava com a serpente. O cara não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha TV, não tinha amigos, não tinha um futebolzinho, não tinha nada. Onde é que esse cara estava, mano? Se o maior presente dele era a mulher, ele deixou ela assim, vagando por lá. Não sei não, cara. Eu ainda pergunto onde é que o Adão estava. E homens, se estiverem ouvindo o podcast, eu torço, né, que as mulheres que ouçam passem para os homens, os homens também passem para as mulheres e tudo mais. Entendam bem essa questão da liderança. Eu gostei muito, Alessandro, do teu exemplo, quando tu mostrou que não foi só Adão que foi omisso. Temos vários homens no decorrer da história bíblica omissos e permitindo situações que a liderança que ele deveria ter colocado, como um homem que segue a Deus e ajuda a sua mulher a seguir a Deus também, e ambos vão se apoiando nisso, falha pelo lado do homem, porque ele se torna omisso de alguma forma. Eu achei fenomenal. E já que tratamos sobre o Éden, vamos agora olhar para o restante da história. Vamos olhar para essa cultura patriarcal que chegou até antes de Jesus. Vamos dividir aqui, porque Jesus ele quebrou muitos padrões na sua época, mas vamos tratar um pouquinho sobre o antes de Jesus chegar. Tínhamos uma cultura completamente patriarcal, aonde temos todo o Velho Testamento nesse embasamento, e é da onde muitos, mas muitos que leem a Bíblia, tiram de forma errônea os ensinamentos que deveriam tirar de lá e começam a colocar em prática uma cultura que deveria ser observada para aprender com ela e entender com Cristo o que devia ser feito, e começa a ser visto como uma cultura a ser igualada nos dias de hoje, e tem muita doutrina cristã seguindo o patriarcado como uma base correta. Mas eu quero ouvir de vocês o que vocês veem dessa cultura patriarcal antes de Jesus. Bem, então, como o Gedran já deu aí um spoiler, né? O patriarcado é um termo que a gente ouve hoje, assim, em alguns contextos, mas ele não é de hoje, né? O patriarcalismo surgiu na Roma Antiga, então, assim, é bem anterior mesmo, e ele é uma forma de organização social em que mulheres são subordinadas aos homens, e não apenas isso. Jovens eram subordinados aos mais velhos, os patriarcas realmente eram os líderes, né? E aí, esse movimento, ele era caracterizado pela supremacia masculina em todos os contextos e, consequentemente, tinha essa desvalorização feminina, né? A mulher, ela era vista apenas como procriadora. E, assim, esse modelo de patriarcado, ele passou por diversas culturas, por diversas sociedades, então ele tem raízes na Grécia, ele passa pela Idade Média, tem até um exemplo dos vikings, que a gente sabe que era um povo super machista mesmo, né? No sentido mais grosseiro da palavra, e naquela época, aquelas mulheres daquela cultura, elas tinham que ter filhos homens apenas, para serem, de alguma forma, valorizadas, entre aspas, né? E ao longo do tempo, a gente percebe, olha para a história, né? E percebe a consolidação dessa ideia, infelizmente, de que a mulher deve ocupar um papel secundário. E aí elas acabaram se limitando, foram, né, obrigadas, de certa forma, a se limitarem ao campo doméstico, assim, cuidar da casa, dos filhos, né? E como a Sara tinha falado logo no início, os tempos bíblicos em que a Bíblia foi escrita, eles eram tempos masculinos, né? Onde aquela cultura, ela tinha referências de líderes masculinos, ela tinha pensamentos desses que a gente tem comentado. E aí, talvez por isso, né, grande parte das interpretações que foram feitas dos textos bíblicos, elas foram feitas por olhares masculinos. Então, digamos que em algum momento os textos bíblicos foram
androcêntricos, eles colocaram o homem no centro por esse motivo principal. Eu acho que é bem primordial essa questão da cultura do patriarcado. E aí, onde esse mundo em que a gente está falando dele, ele era onde o apóstolo Paulo estava lá, e a galera toda da Bíblia que fala coisas, fala de versículos que são interpretados fora de contexto, e Aristóteles já falava coisas assim, só que naquela cultura, né? Então, Aristóteles acreditava que a mulher era um homem mal feito, destituída de alma, pensa, e destinada apenas à procriação. E aí Platão e Sócrates, mesma coisa. Eles citam um dito popular que encorajava os homens a agradecer por 3 bênçãos. Bênçãos ao destino, inclusive. De ter nascido humano e não animal, homem e não mulher, grego e não bárbaro. E talvez daí tenha vindo uma oração que era comum dos judeus daquela época, os judeus dos tempos de Jesus, que eles agradeciam a Deus o fato deles não terem nascido mulher, cachorro ou samaritano, miscigenado, né? E aí, assim, o bom entendimento da Bíblia, a interpretação correta, ela exige que a gente leve em conta o mundo em que ela foi escrita. Eu percebo também na narrativa bíblica, Gedrian, uma tentativa de aprender a ser gente. É fácil hoje que a gente já está em séculos à frente e que a gente sabe o que é bicho, o que é árvore, o que é homem, o que é mulher, o que é criança, o que aconteceu quando a gente colocou o poder na mão dos homens, o que aconteceu quando a gente colocou a criança como centro de uma família, o que aconteceu. A gente hoje tem material de observação bastante para discernir e talvez até identificar o equilíbrio ideal, né? Então você imagina num contexto onde Deus acaba de criar todas as coisas e eles estão descobrindo que um tem seio, o outro não tem, ele tem pênis, ela tem vagina, o que faz com isso? Aquele processo intuitivo de homem e de mulher. E aí, eu com um certo olhar de misericórdia, eu vou dizer assim, e de neutralidade até, eu consigo perceber Vocês estão me ouvindo? Do nada ficou um silêncio muito absoluto, desculpa. Sim. Eu consigo perceber essa busca humana de entendimento de ordem social até, né? Então, quando eu vejo, aí eu consigo olhar o Criador olhando para baixo e vendo o desequilíbrio, olhando, tipo, não foi assim que eu planejei. E aí a narrativa, principalmente do Antigo Testamento, que sim tem esse aspecto patriarcal, e até hoje, não só na nossa religião, a gente aqui está falando de cristianismo, mas eu diria que uma totalidade das religiões do mundo tem a estrutura patriarcal. Isso não é um privilégio ou um demérito só do cristianismo, privilégio sarcasticamente falando. Porque a estrutura universal foi estabelecida dessa forma. Ao mesmo tempo, é impossível não perceber um movimento divino no meio desse ambiente patriarcal, mesmo antes de Cristo, falando assim, gente, olha só, eu não criei para isso, não. O Esther, ele pode ser noção que lá naquele contexto em que Artaxerxes está tocando terror, está fazendo um monte de lambança, a ponto de eliminar talvez o maior genocídio ali do Antigo Testamento, ele escolhe uma mulher para ir lá e interceder pelo povo. Ele poderia ter posto o próprio Mordecai ou outro homem, e ele fala assim, não, vai ser através de uma mulher que eu vou fazer isso. A mesma coisa, você percebe esse criador tentando romper com essa cultura, quando ele coloca Débora no poder, ele estabelece uma mulher como juíza, numa época em que isso era impensável. Eu até hoje nem sei como isso aconteceu, para ser honesta. Eu fico assim, que rebelião foi essa que tipo, do nada a mulher foi posta no lugar, e ela foi. E esses simbolismos, eles são a tentativa original de Deus sobrepor a cultura.
entendendo que a cultura do reino ela não pode ser abafada ou amarrada, contida numa atmosfera humana. E Deus está assim, gente, não, dá licença. Não, dá licença. E você vê esse movimento ainda mais explícito no Novo Testamento, né? Então, hoje, né, quando você percebe, uma coisa que eu quero falar também sobre essa questão patriarcal é o aspecto de conquista. Quem conquista tem poder. Estou dizendo num contexto cultural, né? Se um homem vai para a guerra e ele, até mesmo lá no início, né, talvez ali no século, sei lá, 1740, por ali, onde começou esse movimento de reivindicação de direitos da mulher, você vai perceber que até algumas mulheres na época não queriam a igualdade. Ela falou, cara, não, muitas, inclusive na Nova Zelândia, lá em 1800 e pouco, 1890, quando foi o primeiro espaço para a mulher votar, tinha algumas mulheres que falaram assim, não, eu não quero isso para mim. Por quê? Os homens iam às guerras naquele período, e porque eles iam para as guerras, porque eles serviam aos exércitos, eles eram cidadãos. A cidadania estava extremamente atrelado a esse engajamento cívico, né? Esse engajamento civil mesmo. E muitas vezes falaram, eu não quero ir para a guerra, eu prefiro nem ser cidadã. Então, ali, eu falo isso porque a conquista, ela estabelece muito esse território. Só que o contexto cultural nesse primeiro século ali, infelizmente, era o que se sabia. E aí eu volto para o início da minha fala e vou passar. Eu só tenho um pouco de misericórdia nesse processo, porque o homem estava aprendendo a ser homem. Não se tinha objeto de observação. Como eu falei agora, não se tinha filósofos que já tinham avaliado, estudado, questionado a história da humanidade. A gente estava no primeiro round, sabe assim, era o primeiro momento. Então, eu realmente consigo olhar com um pouco de misericórdia, né? Mais misericórdia, um pouco de misericórdia para aquele momento, por perceber a tentativa humana de estabelecer um sistema. E os nossos sistemas, eles são fracassados, naturalmente fracassados, né? Se eles não forem influenciados pelo criador do hardware. Então, é mais ou menos por aí. Quantas pontuações pertinentes. Confesso que eu estou adorando fazer parte, viu, dessa conversa. Então, vamos lá. Antigo Testamento, né? Como que antes de Cristo a gente vê essa mulher dentro desse meio, né, patriarcal. Eu preciso concordar com tudo que foi dito, né, dessa misericórdia sendo necessária para com aquele povo ignorante, né, no sentido literal da palavra, em que cultura, a gente precisa respeitar a cultura, né, existente naquele momento, como a Isabel bem explicou. Mas também queria pontuar que a Sara mencionou e queria que vocês ouvissem. Ela sempre fala assim, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Gente, olha que fala importante. A cultura do reino é superior à cultura humana. Foi isso que eu ouvi a Sara falando. Que a cultura do reino ela é superior à cultura humana. Então, por mais que, né, a narrativa bíblica ali do Antigo Testamento ela deixa bem clara essa vigência, né, onde esse homem tinha o poder e tinha o domínio. A gente vê Deus escrevendo através dessa história e movimentando, como a Sara falou, teve Esther, teve Débora, teve tantas outras. Eu não estou com uma Bíblia aqui na minha frente, mas me vem à mente Agar. Gente, volta lá e lê, que história linda imaginar que o jeitinho de Sara, né? Vamos voltar lá na Sara. Aquele filho também foi abençoado e Agar não ficou abandonada. Eu não lembro exatamente onde que se encontra agora nesse momento, mas se a gente voltar lá e olhar, assim, Deus resgata essa mulher por 2 vezes, né? Quando ela sente assim vontade de morrer, tipo, não,
não desista, porque eu vou escrever uma história através do filho que você está gerando. Depois, quando ela acha assim que, né, tá tudo sendo abandonado, meu filho vai morrer, é tipo, não desista, porque dele surgirá uma grande nação. Então, assim, às vezes a gente esquece que até naquelas figuras que a gente não vê muita importância, né, porque ela não é nenhuma Sara, ela não é nenhuma Ana, ela não é Estela, não é Débora, ela é só Agar. Mas Deus ainda assim mostra, através da narrativa bíblica, que também foi escrita culturalmente, né? Ele mostra o quanto que ele se envolve com essa história, que ele se importa. Aí a gente vê Raabe, né? A gente vê assim como que Raabe, e existem, né, opiniões contraditórias que dizem que talvez essa Raabe não seja a mesma Raabe já citada lá no Novo Testamento como parte da genealogia de Cristo, mas muitos outros, né, afirmam que por que seria mencionado o nome dela se ela não fosse essa pessoa? E a gente vê que ela provavelmente era uma prostituta, né, ou alguém que permitia com que esses atos acontecessem dentro da sua casa, protege os homens do Senhor, é resgatada, vira parte de um povo e vem fazer parte de uma genealogia, assim. Então eu vejo, né, se eu parar de olhar só para as questões, uau, olha, você tinha que ser homem para ser valioso, as mulheres não eram contadas, olha, as mulheres elas eram dominadas. Sim, isso é narrado, mas isso era uma questão cultural também. Agora, se eu olhar para Deus, para a história que ele estava escrevendo do seu povo, para a história de reino, de salvação, ele se importa com a mulher, ele valoriza a mulher, ele coloca a mulher num lugar de evidência. Então, eu acho que fica muito claro aqui que o padrão de Deus, ele é diametralmente oposto ao padrão humano, né, de escravidão, de submissão, de poder, de ganância. Então, quando eu foco, né, e é o meu convite aqui, que se você focar o seu olhar para as ações de Deus em relação às mulheres que são mencionadas na história do Antigo Testamento, a gente vê um Deus que lá dentro daquela cultura onde isso não seria nem imaginado que acontecesse, ele já está na contramaré, ele já está dizendo assim, eu criei ela para ser igual, ela precisa ser valorizada. Então eu consigo ver Deus, né, usando mulheres e dando voz a elas, mesmo no Antigo Testamento. Amei cada ideia que vocês deram. E eu acredito que já demos uma boa compactada nesse assunto de cultura patriarcal. Então vamos entrar agora na época que Jesus veio ao mundo como um exemplo vivo, à luz da vontade de Deus, onde toda aquela lei, onde todo o Velho Testamento era uma sombra do que estava por vir, que é Cristo. Qual é o movimento divino dessa comunicação dele com essa igualdade da mulher na imagem de Cristo, da pessoa de Cristo, diante do que vocês acreditam? Bem, eu acredito que Jesus é o próprio movimento divino de comunicação a essa igualdade, né? Porque ele vem, apesar da cultura patriarcal, ele vem por cima né? Com a vinda dele, tudo se faz novo. E aí ele vem para regenerar todas as coisas, todas as injustiças, todas as desigualdades que ficaram pelo caminho. E eu acho que nesse momento da vinda de Jesus é que a gente pode afirmar que o machismo é claramente controverso e deve ser, né, combatido pelo cristianismo, levando em conta que o cristianismo é esse movimento de que Jesus está no centro, né? A vinda de Jesus, ela refaz tudo, assim, e aí essa desigualdade que começou com o pecado no Éden e com a submissão da mulher como consequência do pecado, isso se agravou ao longo da história, né, como a gente conversou antes, mas com a vinda de Jesus, esse momento é um momento de restauração, de que a desigualdade e a cultura patriarcal,
deve dar lugar ao reino de amor, de justiça e de igualdade que ele propõe, né? E aí a gente vê na fala de Jesus como ele traz essa regeneração, essa liberdade, né? Ele fala lá em João: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E assim, eu acredito que uma vida plena, uma vida em abundância, é uma vida sem desigualdades. Jesus trouxe tanto para as mulheres quanto para todos os injustiçados da história e da época, ele os trouxe de volta à liberdade, né? E isso é tão claro nas falas dele. Eu dei uma notadinha aqui em algumas falas dele de liberdade, né? Ele diz: mulher, você está livre da sua doença. Filha, a tua fé te curou. Menina, levanta-te. Mulher, eu também não te condeno. Ele amou, ele deu voz às mulheres, ele ouviu e valorizou as mulheres. E a gente pode ver isso assim na prática em vários episódios, né, das passagens bíblicas, dos textos bíblicos em que Jesus aparece, né, ele desprezando os tabus culturais daquela época e se associando, conversando, se relacionando com mulheres livre e abertamente, arriscando até mesmo a sua reputação. Ele conversando com mulheres à luz do dia, ele fazendo tantas outras coisas, dando voz e dando ouvidos, né, a mulheres, chamando uma mulher encurvada em frente da sinagoga, mesmo sendo uma área restrita para homens. Quando ele faz uma pausa naquele seu dia tão atarefado para ajudar uma mulher que sofria de hemorragia, ele para tudo e dá atenção. E quando ele espera, eu acho que para mim essa é uma das passagens mais marcantes assim da história de Jesus, é quando ele espera debaixo de um sol, daquele sol manauara, bem escaldante, a chegada de uma mulher samaritana, que só por isso já seria um grande tabu, uma mulher e samaritana, para ter uma conversa com ela, simplesmente por isso. E um aspecto interessante dessa passagem é que foi a conversa mais longa de Jesus, foi com uma mulher. Até porque homem não é de bater muito papo, né? A gente sabe que a gente tem essa falha. Por aí, né? Gente, eu fico encantada. Só em a Isabel tá aí relembrando pra gente vários desses cenários, né? E desses episódios vividos com Jesus e a mulher. Eu sou suspeita, mas eu acho, olha, Jesus o cara. Ele veio para quebrar todas as regras, né? Na verdade, melhor do que falar que ele veio para quebrar as regras, eu gostei como a Isabel colocou, regenerar, né? Ele veio regenerar, ou seja, fazer novo, mostrar que, olha, gente, não é esse caminho aqui não, é esse, né? Então a gente vê que não só em relação a cultura patriarcal, mas em relação a tantas outras coisas, né? A própria religiosidade, que eu imagino que a gente vai falar também um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas como que ele quebrou esses paradigmas impostos pela vã religiosidade, né? E aí eu lembro da fala da Sara, de novo, de que, assim, vamos ser misericordiosos, porque eles eram tudo que eles conheciam. Mas aí vamos também olhar para Cristo, porque Cristo precisa ser o nosso alvo, né, de padrão a ser seguido. E eu também gosto muito, Isabel, como você mencionou, do encontro de Cristo com a mulher samaritana. Ele sempre me marca muito como que ele tirou um tempo para, no meio do sol quente, quebrando paradigmas, né, em público, falar com essa mulher e dar atenção para ela e clarificar coisas e encontrá-la onde ela estava, falando dentro do contexto dela, né? Mostra assim que ele não se botou como o cara, sabe? Ele conversou com ela dizendo assim, não, eu sei quem tu és. Tipo assim, não importa, sabe? Não importa o que você já fez, o que você faz, o seu passado. Eu me importo com você, com a sua história, com o seu futuro. Eu acho que isso mexe muito comigo, assim, eu sendo psicóloga, assim, vamos ver onde que você se encontra, né? E não focar no passado, analisar o passado, mas ficar focando no futuro, em todas as possibilidades de existência que você tem.
que dizem, né, que ele foi o melhor psicólogo que existe. A mulher do fluxo de sangue, como que ele, que com um toque, né, ele... Imagina quantos homens, imagina, gente, no meio da multidão, quantos homens não foram curados. E a história para, né, a narrativa bíblica para mencionar essa mulher, para valorizar a sua dor, para valorizar a sua fé, para valorizar o seu esforço. Desde lá, olha, quando a gente era considerado ninguém, que a gente é guerreira, sabe? Assim, eu vou contra tudo e todos e eu vou tocar nesse homem, porque eu tenho fé. Né? A Bíblia mostra muito assim a mulher sendo essa pessoa de fé. E eu não sei vocês, mas quando eu penso em Jesus, e é muito retratado, né, dentro da própria religião, através de imagens, quando eu penso em Jesus, dentro desse cenário histórico, tá, bíblico, eu vejo Jesus acompanhado dos seus discípulos, né, por causa daquela imagem, né, bem conhecida da Última Ceia. Mas mais do que isso, uma coisa que eu não preciso me relembrar, porque dos discípulos é tipo, ele escolheu os seus discípulos, ele andava com os seus discípulos. Mais do que isso, não sei se porque eu sou mulher e aí eu tô sendo tendenciosa, mas quando eu lembro de Jesus, assim, como homem, olhando ali no Novo Testamento, eu lembro das melhores amigas dele. Eu lembro de Marta e Maria. Eu lembro de Maria Madalena. Eu lembro dele acompanhado de mulheres. Eu não sei se vocês têm essa mesma visão que eu, mas eu não vejo Jesus andando com outro cara. Sabe assim, olha, lá vai Jesus. Ele para chorar com a dor das suas melhores amigas. Ele permite com que Maria Madalena adentre e chore, tanto que depois quando você vê a narrativa, né, pode ser que tenham tido homens lá chorando também, mas a ênfase no que essa mulher, o lugar que a mulher ocupou aos pés de Cristo, transforma a história, e a gente não pode permitir com que essa vivência de Cristo, né, marcando a história, regenerando uma cultura, seja esquecida, né? Cristo ama a mulher, se importa com a mulher e deu para ela um lugar de valorização tanto quanto a qualquer outro homem. Ou seja, nós somos, através de Cristo, colocados na categoria de seres humanos de volta. Como a Isabel mencionou lá no início, de que para o qual nós fomos criados à imagem e semelhança, né? Lembrando aqui da Isabel, eu acredito que se a gente ficar somando o número de palavras que Jesus teve em conversas com homens e o número de palavras que ele teve em conversa com mulheres, eu acho que as mulheres aproveitaram muito mais a estadia de Jesus na Terra do que os homens, porque a gente sempre era curto e grosso. Assim. E aí, Jesus, quem tem que fazer? Não, vende tudo e vai. Poxa, não quero, valeu, falou. Aí, e ia embora, entendeu? Até a conversa com Nicodemos era assim, super rápida. E João escrevia muito, era um discípulo que escrevia com detalhe. E era uma conversa curta. Então, eu acho evidente que nós, homens, perdemos uma grande oportunidade na época de Jesus de bater um papo muito melhor com o Criador. Só fica aqui a ressalva. Gathering, é muito bom você falar disso, porque, na minha perspectiva, isso revela ainda mais a particularidade e a customização de relacionamento de Deus com a humanidade. Do mesmo jeito que o Senhor, o Deus, né, o Criador, ele fala com o tímido de um jeito, e ele fala com a Sara, que é meio... barulhenta de outro jeito, ele consegue abordar cada pessoa de uma forma que faz sentido para aquela pessoa. Eu acredito que nessa questão de homem e mulher, a postura de Jesus é customizada também. A gente falou há um tempo atrás, né, você e Bel estavam brincando sobre, porque homem não fala muito mesmo, lá há alguns minutinhos atrás, e eu dei a fala para a Alessandra. Mas interessante que, por saber que homens talvez não entendessem por ouvir, não seriam capazes de refletir com a fala a profundidade da nova
do novo verbo que ele estava trazendo, sobre isso especificamente, Jesus vai e vive a mulher, com a mulher. Ele pratica, é como se o homem ele é extremamente visual. E isso a gente percebe em evidências óbvias, né? A partir do despertar de interesse dele pelo olho. E esse mesmo interesse visual ele usa para escancarar uma verdade que ele queria dizer sobre a mulher. Como se deveria tratar a mulher, como que era ok de falar com a mulher. E aí você vê esse Cristo que sabe que a mulher é muito mais oral, verbal, relacional através de palavras, se relacionando com a mulher por palavras. Então, até nisso, das maiores perdas desse diálogo, não o nosso, mas o diálogo acerca do feminino e do masculino, do homem e da mulher, é exatamente a nossa tentativa de, no afã de aumentar um, diminuir o outro, né? E eu vejo que o Cristo, ele customiza as duas coisas. E daí é impossível não falar da tese principal do feminismo, que passa pela máxima de que há desigualdades entre homem e mulher. E há desigualdades entre homem e mulher. Nós não somos iguais. A ciência já falou sobre isso, a filosofia já falou sobre isso. Nós não somos iguais. Isso não quer dizer que nós sejamos superiores ou inferiores a um ao outro. Nós só não somos iguais. Eu não sou igual a Alessandra e a Bel não é igual a mim e eu não sou igual às meninas do meu escritório. Nós somos seres diferentes. E quando a gente fala desse Cristo que abordou a mulher samaritana, que precisava conversar, e ele conversa com ela, é um Deus customizando o relacionamento. Para mim, não tem tanto a ver com o Cristo, lógico, e aí é impossível não negar que ele ali queria marcar a cultura, ele estava fazendo aquilo de propósito, lá em Mateus 5, quando ele fala sobre dinheiro, quando ele fala sobre adultério, quando ele fala sobre criança, quando ele fala sobre religião, ele não fala sobre feminismo e machismo, mas ele vive isso. Então, é lógico que era importante essa manifestação, essa bandeira de Jesus falar assim, é assim que se faz. E eu acho que faz isso na prática, porque o homem precisava ver e não ouvir. Ele sabe que o homem seria muito mais impactado em ver do que ouvir sobre aquilo. Porque nas coisas que o homem pôde ouvir, ele falou. Ele teve um capítulo de quase 3 páginas na Bíblia falando com homens sobre lei. E nesse ponto específico, ele quer marcar tanto, na minha perspectiva, que ele faz esse marco visual para esses homens, né? Mas eu só vejo Jesus nessa tentativa de customizar o relacionamento, sabendo o que homens precisavam, o que era importante para as mulheres e protagonizando essa mulher nesse contexto. Isabel fez uma narrativa fenomenal de vários episódios que eu também já tinha escrito e você percebe que esse Jesus ele faz isso pontualmente e talvez no afã verdadeiro de pontuar para aqueles homens que observavam aquilo, que a mulher ela tinha espaço, ela era tão importante quanto que ela precisava ser olhada, né? Então, graças a Deus por esse movimento do próprio Deus em carne, tentando equalizar essa balança, né? Amei as frases de vocês e gostei muito num ponto que tu falou, eu não sei se foi com essas palavras, mas que Jesus ele veio num momento cultural e histórico exato no plano de Deus, onde provavelmente, e aqui entra minhas suposições, tínhamos exclusões sociais até mais fortes do que hoje, onde havia rigor com uns e leveza com outros. E Jesus, ele quebrou todos esses padrões sociais, políticos e religiosos, principalmente com as mulheres. E eu sempre gosto de lembrar aquela história das crianças que chegam até ele, porque
poucos observam que crianças naquela época não eram nem contadas, não tinham cidadania, até porque tinha um índice de mortalidade infantil muito alto e outros fatores que eles não levavam em conta. A cultura também patriarcal não auxiliava muito. Então, tinha várias exclusões sociais e em vários aspectos que Jesus, ele vindo como o modelo do padrão de Deus para a humanidade, ele saiu quebrando as formas como nós enxergávamos e tratávamos várias camadas sociais, enfim, e incrível como Jesus ele fez um ato tão à frente do seu tempo, acho que à frente à frente não, talvez seja para trás, porque era o plano inicial de Deus, que o homem foi distorcendo conforme a sua vontade, e Jesus precisou vir a esse mundo e dizer assim, o plano não é assim também. É assim do jeito que eu estou vivendo. E eu acho fantástico a expressão de Deus em Cristo, porque ele quebra muitos padrões que nós imaginamos, principalmente em igrejas que se comportam de uma forma mais, como posso dizer assim, religiosa, é muito batida, ainda mais com a igreja, mas elas se comportam com padrões que não igualam tanto à vontade de Jesus, ou como Jesus agiria e se comportaria, porque ele era tão prático em ser acessível, e hoje nós, como igrejas, não somos tão acessíveis. Nós, talvez, hoje somos a última linha de diálogo que a sociedade, talvez, principalmente no Brasil, queira ouvir, né? Até porque no Brasil a linha evangélica cristã hoje é jogada na lama, né? Então é uma linha que ninguém mais hoje acha que tem valor, mas o cristianismo ele tem uma solução social e muito rica, que se fosse levada a sério, com certeza não seria machismo, não seria feminismo, seria o cristianismo que ia trazer essa igualdade, porque Cristo, sendo a figura de Deus nessa terra, sendo o Filho de Deus, e sendo ele também Deus, né? Que não precisa entrar nesse ponto, seria o melhor espelho de como a sociedade deveria viver. À medida que hoje a nossa ênfase é o cristianismo, e sim, a gente tem léguas para andar com isso. Como mulher no meio, eu falei aqui, eu sou missionária, estudei teologia. Na minha sala de teologia, por exemplo, éramos em 75 alunos aproximadamente, 70 eram homens, 5 eram mulheres. Quando você ia num centro missionário de treinamento, você via uma maioria de mulheres e quase nenhum homem lá dentro. Então, num contexto onde a mulher talvez não pode ser uma coisa, não pode ser outra. A mulher não pode batizar, não pode um monte de coisas, né? Que são os detalhes dos dogmas, na verdade, né? De doutrina, que a Bíblia não é formada de doutrina. Jesus, lá em Mateus 5, ele rasgou a doutrina e falou, gente, só vai viver, para de perder tempo com isso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho para as religiões do mundo, como eu falei anteriormente, principalmente em se tratando dessa cultura patriarcal, isso não é uma particularidade do cristianismo. Na verdade, se eu for dar um zoom para dentro desse escopo de religiões mundiais, talvez o cristianismo, em passos de formiguinha, assim, a 0,01 km por hora, ele tem movido para fora desse movimento, para fora desse sistema, à medida que religiões ao redor do mundo, que são em maioria imensa, e eu não quero citá-las porque não cabe, mas que são em maioria, onde mulheres nem têm sacerdócio, onde mulher não tem fala, onde mulher não pode expor seus corpos, ou qualquer outra coisa. Então, esse movimento, ele é um convite para todo religar, e para todo mundo que está tentando se conectar com o divino, de que essa entrada é para todo mundo. E aí a Bíblia, ela deixa isso muito escancarado, né? Quando o Cristo, ele justifica todo mundo.
ele coloca a obra redentora, a fala, o acolhimento, tudo é para todo mundo. E talvez e aí o Cristo é um relacionamento, não é uma religião, mas esse Cristo, né, olhando o escopo geral de religiões, é o convidativo. É ele que fala, vem geral, não é um ou outro. E ainda é um aspecto muito polêmico e difícil e engessado nas demais religiões. Então, é um movimento para fora desse lugar, mas eu vejo com muita esperança esse holofote, nesse convite para fora. Em se tratando do cristianismo, entre outras religiões, apesar de nós sermos muito conhecidos, talvez, por essa caricatura opressora da mulher, numa maioria mais tradicional, também é um movimento que está o tempo todo empoderando a mulher. Eu que convivo nesse ambiente cristão, de liderança religiosa, eu percebo inúmeros homens que estão assim, colocando as mulheres para liderar conferências, para falar entre os cabeções do Brasil, e você tem várias mulheres ali naquele contexto. Então, eu vejo esse movimento para fora desse lugar de liberdade também dentro do cristianismo, que é tão criticado por ser essa umbrella, né, esse guarda-chuva tão suprimido pelo machismo. Então, desculpa pelo meu otimismo inveterado, mas eu realmente vejo um movimento entre as religiões do mundo de pelo menos a esperança de convite para fora desse sistema, quando a maioria das religiões permanecem nesse mesmo sistema opressor e de subjugo, né? Eu queria fazer uma pontuação também. Concordo, Sara, eu acho pertinente a sua fala. O Guedrian estava falando sobre como que tudo isso que a gente está conversando, né, desse papel da mulher, influencia a igreja, né? Acho que foi aí que você começou a falar sobre o cristianismo. Eu vejo que a igreja, né, a igreja que surgiu ali neotestamentária, no Novo Testamento, e as falas de Paulo, né, nosso querido e amado Paulo, eu não o culpo, sabe, gente? Eu fico pensando assim, caramba, esse cara era apaixonado por Cristo. Ele tentava, ele era capaz de dar a vida, ele deu a vida, né? A sua vida por... o que eu posso fazer mais para falar sobre quem é esse Cristo, que ele veio para salvar, que ele veio para redimir, que você precisa aceitá-lo. Então, se eu tiver que ser preso, se eu tiver que ser apedrejado, se eu tiver que ser o que for, a gente está falando desse Paulo. E esse mesmo Paulo fala, olha, deixem as mulheres caladas, porque a mulher não pode falar, não. Uhum. E aí, eu volto à relembrança de que a gente precisa olhar o contexto cultural em que a Bíblia foi escrita. Porque as mulheres que falavam, as mulheres que eram permitidas falar naquela cultura e naquela época, eram as prostitutas, né? Então, assim, se você queria ser livre, né? Vamos dizer que esse movimento feminista acontecesse lá no Novo Testamento, que eu não estou dizendo que é a mesma coisa, tá? Mas a mulher decide assim, sabe de uma coisa? Eu não vou deixar ninguém mandar em mim, não. Eu não vou casar, eu não quero ter filhos, eu quero viver uma vida livre, eu quero poder falar, eu quero ser livre. O que você ia ser? Você ia ser escrava do seu corpo, né? Assim, você ia ser prostituta. E lá nos templos, né, sabe lá como que acontecia, mas nos templos onde essas questões mais sexuais aconteciam, que na época também era legalizada, né? Esse homem, ele tinha a liberdade por lei de que ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse. Isso não era visto como é visto hoje, então também não vamos julgar esse homem. Mas essa mulher lá no templo de oferecer sacrifícios sexuais, ela falava.
Então eu penso, né, no nosso amigo Paulo, com todo o amor dele por Cristo, e penso assim, caramba, ele não quer que as mulheres dentro das igrejas sejam vistas e sejam não amadas, sejam apedrejadas, porque elas vão ser olhadas como prostitutas. Então eu vejo um zelo, eu vejo um cuidado. É claro que houve depois uma deturpação, houve, porque hoje a gente já não vive mais dentro daquela mesma cultura. Mas lá, quando ele fala aquilo, eu acho que é erroneamente interpretado, porque não foi o que ele quis dizer, né? Que a mulher não deve nunca falar, né? Porque se a gente for seguir ao pé da letra tudo que a Bíblia, e a gente volta lá no Antigo Testamento, né? Se a gente vai falar de cultura, então uma cultura por outra cultura, tantas coisas que diz lá que a gente não poderia fazer, ou comer, ou vestir, ou ser, né? Nós seríamos nômades andando por aí vestindo roupa de pelo de animal. Então, assim, a gente precisa ter esse equilíbrio quando olha para a palavra de Deus, de analisar culturalmente e lembrar que quando Paulo fala, né, eu estou falando aqui da igreja, tá, Guedra? Não sei nem se eu estou pulando estágios, mas eu estou falando da igreja, do corpo, que ali é mostrado a partir de Atos. Jesus já havia vindo, gente. Jesus já tinha feito todas essas coisas maravilhosas que a gente acaba de narrar aí, que aconteceram no Novo Testamento. Ele já tinha dado todos esses exemplos, ele já tinha dado valor à mulher, ele já tinha ouvido, ele já tinha acolhido, ele já tinha falado, ele tinha feito tudo que a Sara e Isabel narraram. E ainda assim, o que acontece dentro das igrejas? Mulher, não falem. Mulher separado, senta separado de homem. Mulher precisa dar de véu, mulher. Então a gente vê que não é que essa questão cultural, né, de se sentir apoiada, aceita, incentivada, seja só de hoje, não. Ela acontece mesmo depois de Cristo, porque é uma questão cultural de como, eu acredito que por um certo zelo, não sei, a mulher foi colocada em segundo plano. Mas eu também quero ter a esperança que a Sara mencionou, de que esse lugar, de pouco em pouco, vai ser conquistado, né? Digamos assim, vai haver essa valorização. Eu também estudei teologia, e na minha turma de dezenas de homens, eu não lembro agora quantos que eles eram, mas eles eram muitos, tinham 2 mulheres, eu e uma outra, porque metemos a cara, e porque esse não era nenhum curso que deveria ser feito, teologia, né? Há 20... Melhor não entregar a minha idade, né? Mas há muitos anos atrás, 20 e poucos anos atrás, não era um lugar onde a mulher deveria nem pensar, nem cogitar e estudar, porque para que ela vai estudar isso se ela nunca vai poder, né, gerir uma igreja, ela nunca vai poder fazer parte, né, pregar, dar ceia, toda essa questão que é assimilada ao homem, mas que vem mudando gradativamente. Acho que nós todas aqui somos testemunhas de que esse cenário vem mudando. Muitas coisas precisam mudar, sim, mas eu fico com a Sara de que há esperança. Deixa eu fazer umas pontuações aqui. A cultura deixava, mas Deus fez você, homem que está aí ouvindo, para ter uma mulher só, tá? Então nem te anima pensando que, poxa vida, nasci na cultura errada. Não, amado, a vontade de Deus lá no Gênesis era uma mulher só, tá bom? Um corpo só. E Alessandra, esse versículo que você citou é um dos mais utilizados pelas igrejas que adotam padrões que subjugam as mulheres em suas congregações. Foi muito pertinente sua colocação. E já fica a pergunta para a gente já ir para esse nosso, talvez, último bloco. O que aconteceu de errado com as adoções culturais da igreja moderna? Que elas não seguem o reino, mas seguem esses padrões que nós estamos comentando aqui, que Jesus veio de uma maneira diferente, ele era a luz, e mesmo assim os padrões culturais não adotam. Parece que é mais fácil engessar do que permitir a liberdade em Cristo. Então, antes de entrar na questão das igrejas, como elas têm olhado para tudo isso, né, e agido a partir daí, eu queria só, assim, pontuar um pouquinho sobre o machismo no hoje, né,
quais foram, né, no plural, as consequências que chegaram até a gente. E aí depois a gente entra na questão das igrejas, né? Tem uma pesquisa do Ibope que foi realizada em 2017, então ela é recente, mas digamos que se fosse em 2020, os números seriam piores, né? Bem provável. Então, nessa pesquisa, se constatou que o machismo é o preconceito mais presente no Brasil, de todos os outros levados em consideração. E aí, o que a gente percebe, o que eu percebo, né? Que esse fenômeno, em alguns contextos, ele é bem sutil. A gente, às vezes, passa despercebido, a gente, às vezes, até reproduz algumas falas machistas sem perceber. Só que é muito nítido o quanto ele está impregnado nas atitudes, né, nos discursos de grande parte da nossa sociedade, não só do Brasil, mas no mundo todo, né? E a gente observa um padrão enraizado ao longo das gerações, que foi motivado pela cultura patriarcal e foi fortalecido por essa repetição de crenças, de discursos, de ações excludentes, que subjugam, como vocês falaram mesmo, e subestimam a mulher. E aí, para esse padrão de exclusão e de subestimação, a gente tem um nome que se instituiu, que se chama machismo estrutural. E aí, assim, para mim é o ponto mais grave da conversa, sabe? Porque a manifestação desse machismo estrutural, ela traz diversos problemas sociais e culturais. E aí a gente pode listar altos índices de violência contra a mulher, altíssimos, a gente vê todos os dias no noticiário, violência física, moral, psicológica, patrimonial, assédio, a gente sabe de casos, se é que a gente já não sofreu também, estupro, objetificação da mulher, mulher vista como objeto em tantos contextos pela mídia, a adultização de meninas, isso a gente também às vezes passa despercebido, mas é consequência do machismo estrutural, essa adultização, a diferença salarial de cargos também, e aqui tem um ponto que para mim assim também é um ponto que mexe muito comigo, que é a desigualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. E eu queria abrir um parênteses, assim, bem rapidinho, só para deixar claro um outro conceito, assim, que às vezes é um pouco visto de forma pejorativa, que é o movimento feminista, na sua essência, o feminismo na sua essência, lá na raiz dele, de forma bem genuína, ele traz consigo a luta por igualdade de direitos e de oportunidades. Então, nisso ele se diferencia do machismo. Às vezes as pessoas colocam eles lado a lado, machismo e feminismo, mas o machismo ele foi um fenômeno que foi surgindo de forma desconstruída, assim, descompensada ao longo das gerações por esse padrão enraizado mesmo. As pessoas foram reproduzindo. E o feminismo ele veio como um movimento organizado, em busca dessa igualdade de direitos e de oportunidades. E aí, eu até encontrei uma imagem, assim, um infográfico bem relevante sobre o machismo no mundo e as suas consequências. Eu queria ler rapidinho aqui alguns pontos que às vezes a gente não percebe que isso é, sim, consequência do machismo. Então, das 500 maiores empresas do mundo, de maior receita no mundo, menos de 5% possuem CEOs mulheres. As mulheres realizam 6 vezes mais afazeres domésticos do que os homens. Lembrando que hoje a grande maioria das mulheres está no mercado de trabalho. Então, digamos que elas estão trabalhando lá fora no mesmo tempo que os homens, né, na mesma carga horária que eles, e quando elas chegam em casa, elas têm aquela dupla jornada, né, que muitas e muitas e muitas vezes só é feita por parte delas. Ter a casa, ter os filhos para cuidar, para dar atenção, tem a tarefa de casa, tem a roupa para lavar, o almoço tem que estar ok, a janta, e ela está trabalhando fora tanto quanto o homem, assim, né, em muitos contextos que a gente conhece.
62% dos homens acreditam que é dever deles sustentar a família, apenas deles, e 51% das mulheres concordam. 1 em cada 3 mulheres sofre algum tipo de violência doméstica ao longo da sua vida. Isso, para mim, é um ponto muito, muito sério, muito grave, que quando a gente for falar de igreja, eu acho que fica ainda mais sério, porque grande parte dessa estimativa de mulheres que sofrem violência doméstica, elas são frequentadoras de igrejas evangélicas. Então, para mim, isso é gravíssimo, porque a gente, como igreja, como corpo de Cristo, olhar para isso e não se mexer, não se tocar, tem alguma coisa errada. A cada 2 segundos, uma garota de menos de 18 anos é forçada a se casar em algumas culturas. 1/3 dos países não pune violência doméstica. Mais de 200 milhões de garotas e mulheres já foram obrigadas a passar por mutilação genital. É outra situação gravíssima em algumas culturas por consequência do patriarcado, do machismo estrutural. E aí, a frase final de que o machismo mata. E isso significa que existem 6 feminicídios cometidos a cada hora. Então, são estimativas, são números muito graves, que mexem muito comigo, nessa realidade que a gente vive hoje, 2020, e essas coisas acontecendo ainda. Uau! Uau, são muitos dados. Fica até sem ação, né? Sem voz. Com certeza. Você não existe achismo com dados relevantes, palpáveis na sua frente. É impossível negar que vivemos numa sociedade que ainda não compreendeu muito bem vários fatores, mas esse das mulheres é um deles também. Numa perspectiva um pouco lúdica, primeiro, Bel, que rico ser lembrado de algumas dessas estatísticas, assim, sabe? Essas realidades, elas são muito redundantemente verdadeiras, não só no nosso país ou no contexto religioso, mas a gente percebe isso ao redor do mundo, né? E sabe que o humano, eu sou extremamente limitado. Primeiro, ainda amarrados por uma natureza corrompida. Nós não estamos glorificados. Lógico que a minha esperança é que Cristo sobreponha as minhas opiniões, ele sobreponha as minhas convicções, os meus pensamentos, os meus valores, os meus princípios, me confronte com a minha própria natureza, mas a prática humana, ela ainda é extremamente corrompida. E aí, como eu falei, numa abordagem um pouco lúdica, recentemente eu trabalho com a população ribeirinha aqui no Amazonas e tenho o prazer de servir centenas de pastores das mais diversas denominações que você pode pensar, e eu os amo e amo suas esposas com todo o meu coração, assim, e eu percebo o movimento intencional e sacrificial de levar o evangelho de Jesus a esses lugares. E numa conversa com um desses pastores, e recentemente mesmo, ele compartilhou comigo que em uma das nossas conferências, e a gente treina esses pastores durante o ano, ele foi extremamente confrontado sobre os princípios dele do que era pecado. Ele falou, eu fui ensinado que tudo era pecado. Eu fui ensinado que vestir camiseta era pecado, que andar de bermuda era pecado. E aí eu cheguei lá na conferência e eu vi aqueles homens de Deus, aquelas mulheres de Deus, elas estavam de short, mas eu vi que o Espírito Santo estava nelas. Eu vi aqueles homens, tipo, pregando de short, ou então com uma camiseta, não sei se é de botão. E eu falei assim, cara, isso não é possível. Não é possível que isso seja pecado. E era tudo que eu sabia, ele falou, era tudo que eu sabia. E aí é muito difícil, diante de uma carga de informação tão ameaçadora para a mulher, ou tão
que ainda fere, oprime, esmaga a mulher. Eu ainda acredito que existe um nível de ignorância, e quando eu falo ignorância, é falta de conhecimento do que é diferente. Quando um homem reproduz o que o pai reproduziu, quando, quando as coisas são uma bola de neve, a igreja faz o que sempre foi feito. E aí, me perdoe, mas eu vou ter que dizer que existe uma cambada de igreja que está virando essa pirâmide de cabeça para baixo. Mas é uma roda que está sendo quebrada com muito sacrifício, com uma conversa, entendam, que é um ribeirinho que pensa diferente. É um trabalho de formiguinha, de você falar assim, cara, abrir o olho. Ao mesmo tempo, eu quero falar de duas coisas. Eu, como falei, estou na liderança, eu não sou pastora, não estou em liderança principal de nenhuma comunidade cristã ou igreja de qualquer sorte, apesar de fazer parte integral quase da liderança da minha igreja, mas quando eu olho a minha volta, e aí eu só estou falando de constatação, eu não estou falando de dado científico, eu estou falando de pura observação. Eu olho para os meus lados e os meus pares são mulheres. Eu sou diretora de uma organização missionária com um orçamento gigantesco no Brasil, com um alcance muito grande no Amazonas, e a minha diretora é uma mulher, cercada de mulheres. O meu escritório, eu tenho 3 mulheres, e não é porque eu estou contratando mulheres, é porque mulheres estão trabalhando. Você entra numa empresa e isso está mudando também. As mulheres estão chegando nos lugares de liderança. E, óbvio, concordo com Isabel que esse movimento, ainda tem muita coisa acontecendo que precisa mudar. Mas eu percebo também naturalmente a mulher ocupando um lugar de liderança e natural. Ninguém está batendo, queimando sutiã, brigando na rua. Lógico que muitas fizeram, e glória a Deus pelas mulheres que eu até às vezes me imagino naquele contexto, sabe? Imagina que barato você ir para a rua para pedir para votar, sabe? Essa gana cívica. Então, no meu contexto religioso, eu vou dizer assim, num aspecto de estrutura religiosa, eu percebo uma maioria avassaladora de mulheres atuantes, ao passo que a igreja ainda diminui essa mulher. Quando você vê uma missionária, por exemplo, no meio da África, que ela está lá onde ninguém quer estar, nenhum homem quer estar, e ela está pregando, está ensinando, mas na hora de batizar, ou na hora de fazer a ceia, ou na hora de algum marco da igreja, como doutrina, um homem vem e atua nesse momento específico. E se ele não puder ir, aí ela pode fazer. Não, irmã, faz você mesmo. Então tem muita coisa que realmente precisa mudar. E eu vou acabar a minha fala com um pensamento provocativo. A minha pergunta é: quem cria esse homem machista? A Bel falou aqui hoje num dado que as mulheres, o homem, né, continua tratando, subjugando a mulher, o homem continua não vendo a mulher da mesma forma, e ela falou um dado de que as mães ainda têm um papel predominante no lar, na estrutura doméstica. A mãe ainda é a figura predominante na influência da educação das suas crianças. Essa mãe é a mãe que levanta e cata a roupa do filho no chão. É a mãe que bota o prato para o filho na mesa. É a mãe que... E aqui eu não estou exercendo juízo de valor. Eu estou narrando a máquina de reprodução de um homem que vai viver exatamente o que a gente não quer viver. E às vezes essa mulher, ela tem convicções de que o homem... Ela talvez reclame do marido dela, falando: meu marido deveria me ajudar na cozinha, meu marido não sei o quê. Mas na prática, a gente reproduz homens com uma... E aqui eu não estou culpabilizando ninguém, não. Eu só estou falando que essa máquina, ela passa pela transformação
inicial. Eu cresci numa casa onde eu e meu irmão fomos tratados iguais. Meu irmão sabe lavar banheiro, lavar louça, ele cozinha melhor do que eu. Mas isso é raríssimo, porque o homem, ele desde pequenininho é posto como essa figura caricata do que é o homem. O homem não lava louça, o homem não lava a roupa, ele não precisa botar a roupa no cesto. Então, eu falo isso que é um pensamento provocativo, porque essa revolução ela começa em nós, mulheres, também. À medida que a gente vai começar a formar homens que daqui a 30 anos vão saber tratar a mulher com igualdade. Vão saber que ele também pode cozinhar, que ele também pode lavar o banheiro, que ele também faz parte da vida doméstica, ou seja lá o que for. Então, eu só quero fazer essa fala porque eu penso que essa reflexão é importante no nosso papel como mulheres que hoje entendem essas verdades que a Bel falou, e a gente é o principal canal de transformação para essa realidade daqui a 30 anos, pela nossa influência sobre os nossos filhos. Quanta coisa pertinente sendo falada. Os dados, né? Tanto científicos que a Bel trouxe, quanto de prática, né? De vivência que a Sara trouxe. Eu acho que a gente pode bem caminhar para ver como que isso acontece dentro das nossas igrejas, então, né? E aqui eu tô junto com a Sara, a gente não tá só aqui para apedrejar os evangélicos ou os cristãos, mas é tipo assim, como a Isabel falou, é porque nós somos cristãos, né? A partir do ponto de que Cristo veio quebrar tudo isso, veio regenerar isso. E ele veio e a gente continua aqui vivendo o que a gente está vivendo, né? O que esses dados aí estatísticos mostram. E aí eu coloquei aqui só algumas pouquinhas coisas sobre o que eu vejo dentro das igrejas, que essa fala e ação machista sem se perceber. A gente fala da mulher virtuosa, né? E essa mulher virtuosa, ela precisa cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos e fugir da aparência do mal, né? Andar de forma não vaidosa. E aí parece que a gente pega isso e traz para o nosso contexto, e aí fica só essa mulher sendo responsável pela criação dos filhos, o que não é 100% a realidade, tá? A gente está colocando aqui como uma caricatura do que a gente vê, assim, como majoritário na sociedade. Essa pressão doméstica de que quem tem que cuidar da casa, cozinhar, lavar, passar, cuidar dos filhos e criar esses filhos é responsabilidade só dessa mulher virtuosa, que a mulher precisa ocupar esse papel. Aí a gente vai para dentro das igrejas, a vestimenta da mulher precisa ser uma vestimenta recatada, mas não é porque é mais elegante, é mais puro, é o coerente, né, com o seu corpo, é o que ela deseja fazer, não. É porque cuidado com o olhar dos homens, você vai fazer o homem pecar. E aí eles colocam sobre nós, mulheres, a responsabilidade de que o homem não caia. Como assim? Então, a gente vê abusos que acontecem dentro das igrejas e que a gente fica calado. Abusos de poder, abusos emocionais, abusos psicológicos, abusos até físicos, só porque aquele ser é visto como um ser inferior, é mulher. Diferentes pesos e medidas em relação a adultério. Eu particularmente conheço inúmeros casos em que houve adultério. Se o homem cometeu adultério, ele é perdoado. Se a mulher cometeu adultério, ela é expulsa da igreja. Se os dois decidiram se separar, acreditem ou não, hoje, em 2020, eu vi isso essa semana. Se os dois decidem se separar
e não houve uma justa causa bíblica, ou seja, não houve adultério, a mulher é retirada do rol de membros e o homem fica. Eu ouvi isso essa semana, em 2020. Então, são questões, assim, de remexer dentro da gente e fazer a gente se perguntar assim, e agora? O que a gente faz? E aí eu acho que a gente faz o que a gente está fazendo, a gente começa esse diálogo, né? A gente começa a questionar, a gente começa a olhar para nossas próprias ações. Nós temos dentro das nossas próprias igrejas, das nossas casas, das nossas famílias, atitudes, como foi mencionado, de que é dado um empoderamento ao homem, né, ao menino, criança, e uma subutilização à menina, mulher. A menina cuida da casa, aprende a lavar roupa e arruma os quartos, e o menino, ele pode ser pegador, ele deve ser pegador, né? Acreditem ou não, isso também eu ouvi essa semana. Pais cristãos que levam os seus filhos com 12 anos para prostíbulos, para iniciação sexual, porque ele precisa ser bom na cama. Então, são padrões tão incongruentes com o cristianismo, com o que a própria Bíblia mostra e fala. Então, é de doer o coração, assim, esse é um tema muito pertinente, que ainda precisa ser tratado, trabalhado, discutido. Parabéns, Gathering, pela iniciativa. Mas isso é real, né? E isso aqui são só pequenos detalhes que eu lembrei agora, assim, de coisas que estão acontecendo agora, em 2020, aqui na minha realidade. Então, eu acho que fica, no mínimo, o questionamento e a indagação, né? De o que nós vamos fazer. O que a gente pode fazer para mudar essa realidade. Eu quero só pontuar um detalhe aí. Hoje eu percebo que eu acho que a minha mãe seria uma machista estrutural, porque o sonho dela era ter uma menina, que eu até hoje falo assim, coitada, a senhora ia botar quente na bichinha. Mas aí, como ela não teve, aí ela teve que fazer em mim e no meu irmão, né? Todos os desejos dela de lavar roupa, prato, tudo. Então, eu até brincava com a minha mãe assim, puxa vida, Deus sabe por que não lhe deu uma menina, né? Coitada da bichinha. Muito bom, muito bom. Meninas, eu tô amando conversar com vocês. Eu acredito que quem tá até aqui nesse podcast também está amando esse diálogo, tá amando essa iniciativa de ter esse bate-papo, abrir a mente, conversar, porque tudo exige um diálogo. É necessário que tenhamos esse diálogo, não só nessa esfera, mas em qualquer outra esfera social e religiosa que achamos que é intocável, mas ela tem que ser tocada porque é através do diálogo. Jesus mesmo, ele veio a esse mundo conversando com todo mundo, abrindo todo tipo de diálogo que muitos rabis da sua época não abriam. Então, o diálogo é uma ótima iniciativa de mudança de mente, mudança de rotina humana, mas vai ficar longo demais. Então, eu queria ouvir as considerações finais de vocês, que sejam um pouquinho breve, e o tchau para quem ouviu vocês até aqui. E com certeza, assim como eu estou ouvindo, estou amando, deve ter amado também, tá? E muito obrigado por terem aceito esse convite aqui por Espiritualidade Artesanal. Eu amo trazer meus amigos aqui, amo trazer gente muito inteligente que nem vocês, assim, valeu mesmo. Eu quero agradecer a oportunidade de ter participado desse bate-papo, me coloco à disposição para que nós possamos continuá-lo. Obrigada a todos que assistiram, né, nos ouviram até aqui. A minha consideração final, eu acredito que precisa ser como foi no início, né? Machismo e cristianismo são antagônicos. Machismo favorece relações abusivas e o nosso Cristo veio para ir contra essas relações abusivas, sejam elas quais forem. Não estou aqui apregoando, né,
a deturpação do feminismo, porque eu não acho que ninguém precisa ser melhor ou maior que ninguém, mas eu acredito na essência, né, inicial desse feminismo em um movimento organizado em busca de igualdade, mesmo dentro das suas diferenças, o homem sendo homem, mulher sendo mulher, cada um com suas características, né, socioculturais, físicas, biológicas, mas ainda assim sendo respeitada e tendo as mesmas oportunidades que o homem culturalmente conquistou à nossa frente, né? Digamos assim que nós estamos ainda dentro dessa escravidão e desse subjugo há mais tempo, né? Mas eu também vejo mudanças e movimentos que nos levam a ter esperança de que isso mude, de que essa realidade mude. Então, que nós continuemos esse caminhar, esse diálogo, e que possamos, a partir de nós, mudar o que podemos mudar. Guedra, obrigada pelo convite também. A primeira coisa que me trouxe mais alegria foi saber com quem a gente estaria conversando. Tenho uma admiração imensa pela Alessandra, pela Bel, são mulheres que têm voz sobre a minha vida e com quem eu troco muito real. Então, que construção importante. Ao mesmo tempo, eu quero finalizar dizendo que eu sou uma aprendiz. Eu estou sempre revendo os meus jeitos, os meus pensamentos, as minhas convicções e pedindo a Deus que Ele não me deixe falar mais alto que Ele. Então, na tentativa de conversar sobre isso, eu ainda coloco todas as minhas opiniões como diante dele, para ele mudar como ele quiser, do jeito que ele quiser, e continuar fazendo anotações. Eu saio daqui cheia de anotações que me fazem pensar para além do que eu já pensava, ou que eu tivesse opinião sobre isso, né? Então, é uma experiência de muito aprendizado para mim aqui também com vocês hoje. E eu só queria deixar algumas coisinhas assim, como a necessidade da gente continuar nesse diálogo, nos ambientes mais comuns, e sem deixar que a competição, a polêmica ou a polaridade, o valor da mensagem. Às vezes a gente perde o punch da mensagem porque a gente dá mais espaço para competição ou para palavras de guerra, quando a minha esperança é que a gente consiga sentar com o pastor e numa conversa com café e pão, ele entenda o que é erro e o que não é, né? E isso precisa ser um diálogo tranquilo, um diálogo aberto, um diálogo de paciência até, apesar da urgência. A segunda coisa é que eu realmente espero que, como mulheres, que a gente consiga influenciar os homens do futuro. Daqui a 30 anos, que o que a gente produzir hoje reflita uma sociedade totalmente diferente. E eu não atrelo essa responsabilidade somente à mulher. Como faz diferença quando um homem modela isso para um garoto, ou quando um homem coloca mulheres na posição de liderança na sua empresa, ou inclui mulheres no diálogo. E isso é um movimento mútuo, né? Mas que ele começa agora, com essa galera pequena, com essa galerinha pequena que está à nossa volta. E eu termino dizendo só que a agenda de Deus, ela não é uma agenda de feminismo ou de machismo. A agenda de Deus continua sendo fazer homens e mulheres como Ele é. Exatamente como Ele é. A nossa interseção, o nosso ponto comum, num conjunto, é Ele. Como mulher, nós devemos, entendendo as nossas diferenças, lutando contra as nossas desvantagens, mas entendendo as nossas diferenças, a gente vai ser... A minha expectativa é que a gente alcance o máximo potencial que o Criador colocou sobre nós, assim como Ele vai fazer com os homens. E, nesse sentido, Ele ainda continua dizendo: vocês serem como eu é a sua melhor versão. Seja você homem ou mulher, sejam como meu filho foi, ajam como ele agiu,
falem como ele falou, amem como ele amou, respeitem como ele respeitou. Então, esse convite, ele é o eco eterno do cristianismo, mesmo com todas as falhas do sistema, mesmo quando todas as doutrinas, os dogmas, os cleros, tudo falhar, o convite de Deus, ele sobrepõe a cultura dizendo, só sejam como eu sou, amem como eu amo, façam como eu fiz, porque esse era o plano original, né? Então, eu agradeço a Deus que esse convite para fora do sistema é a marca central do cristianismo, para fora do sistema e para dentro dele. Bem, então, analisando tudo isso, eu acredito que a gente pode dizer, concluindo, que o machismo e a misoginia, né, que é essa questão machista, são heranças históricas, sociais e culturais, isso a gente não tem como negar, e elas foram sustentadas por equivocadas tradições tanto da cultura das sociedades e como interpretações dos textos bíblicos de forma equivocada. E elas precisam ser urgentemente discutidas e, por vezes, refutadas, rechaçadas, inclusive com a autoridade da própria Bíblia Sagrada, porque a gente viu, né, que lá no plano inicial, o Criador sonhou com um mundo um pouco mais justo, né? E essa Bíblia, esse texto bíblico, ele aponta sempre na direção da superação de todas as injustiças e da afirmação da relação entre todos os seres humanos no mesmo patamar de dignidade, como seres que foram realmente criados à imagem e à semelhança de Deus. Homem Mais uma e mulher. vez, muito obrigado, meninas, e muito obrigado a todos que ouviram. Não deixe de repassar essa conversa adiante. Eu não estou nem falando do link. Se você achar mais fácil passar essa conversa em link, passa, mas não deixa de ecoar essa conversa por onde você for. Não deixa esse diálogo morrer, não foi legal. Não, conversa com a sua mãe, seu pai, seus amigos, dentro da sua igreja, dentro do seu grupo cristão, dentro até, talvez você não seja nem de uma igreja nem nada, mas trabalhe na sua empresa, conversa essas ideias, troca esse diálogo, não deixa essa conversa morrer num simples legal, mas leva adiante, como a Sarinha também lembrou, você tem filhos, passa para ele desde já, começa essa construção e junta tudo que as meninas falaram e coloque no teu coração e diga assim, Deus, muito obrigado pela conversa. E do mais, muito obrigado por estar aqui na Espiritualidade Artesanal. Deus te abençoe, sinta-se abraçado e nos vemos semanalmente no Espiritualidade. Então você pode nos seguir aqui no podcast, como pode seguir no YouTube, no Instagram, Facebook e o que mais de rede social aparecer aí que eu vou inventando também, eu vou me colocando nessas paradas. Tá? Então, um abração para todo mundo e tchau, tchau.